Fala galera, bem-vindo a mais um podcast, muito especial, a gente tem muita coisa pra conversar e hoje o papo vai render, porque são pessoas que eu gosto, feras, e a gente tá muito feliz de receber. Eu gostaria que o podcast, você aí na sua casa, você ouvindo o podcast e também quem está aqui no estúdio, recebesse do jeito que ele merece os nossos convidados, médicos maravilhosos, um casal lindíssimo, gente fina, extremamente competentes, Domingos e Érica Mantelli. Uma salva de palmas pra eles! Primeiro, obrigado casal por estar aqui com a gente. Primeiro, são pessoas que a gente gosta pra caramba. Primeiro, é muito legal, tá? Pessoas que a gente gosta, que sabe que geram valor pra caramba, vocês fazem um trabalho ímpar. A gente tem, obviamente, eu e a Fabi, a gente tem uma gratidão ainda acima do sobrenatural, né? Porque cuidaram do nascimento da nossa filhota, da Mia, que chegou agora. Então, a gente é muito feliz por isso. Então, obrigado pela presença de vocês dois aqui, viu? A gente que agradece, uma honra estar aqui. Vamos produzir bastante conteúdo. Vambora, tá pronto? Obrigado pelo carinho, Delícia. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui. Vamos conversar de tudo um pouco hoje. Vambora. A gente tava falando antes, né? Mas pode ser que tenha um neném nascendo. Um bebê genial a caminho. Se chegar, a gente corta o podcast e volta depois, não tem problema. E casalzão? Primeiro, a gente vai flutuar sobre muita coisa, mas é muito legal que ver, primeiro, essa sinergia entre vocês dois, né? A gente vai navegar um pouco pela história de vocês, mas trazer muito ensinamento pra galera, porque é tão legal ver um trabalho super bem feito, enfim, eu acho que extremos profissionais e como a gente ensina muito a turma, sabe, sobre vendas, sobre negócio, e muitas pessoas, principalmente no último ano, viram a importância da digitalização. Como, não mais alguma coisa de, como às vezes canal de sobrevivência para vender e tudo mais, né? Quanto autônomo, por exemplo, passou um sufoco porque ficava dando, não precisa, é coisa de blogueiro. Quem não estava preparado, né, teve que se preparar. E obviamente, profissões mais tradicionalistas, assim, vocês, essa é a primeira pergunta, né? Vocês como médico, que é a profissão, eu acho que é uma das mais... eu acho que toda profissão tem a sua beleza, mas a medicina tem um tchan. Vocês sabem que tem, né? Se perguntar pra gente, a gente tem ia um tchan, defender. segura o tchan, mas enfim, é uma profissão extremamente tradicional. Sim. Você acha que vocês dois somando, mais de milhão de pessoas acompanham vocês dois. Casalzão, então show demais, ou seja, tem legitimidade pra falar da causa, né? Um baita de um sucesso. Os dois não têm agenda, a clínica lá crescendo pra caramba, isso que é muito massa. Como que vocês enxergaram essa digitalização assim? E vocês acham que tem esse lance, profissões mais tradicionalistas tinham um certo preconceito com o digital? Ou acho que era uma coisa mais, não, como que vocês enxergaram isso antes e hoje, assim, cara? Já vou começar com uma pedreira, uma bomba, né? já. Com uma pedreira, cara. Na verdade, não só tinha muito preconceito, como ainda tem. Ainda tem? Mesmo tem. depois da pandemia ainda tem, cara? Mesmo depois da pandemia. Primeiro, obviamente, justamente pelo tradicionalismo da medicina, o próprio CRM, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, ele veta o médico, muitas vezes, da parte de marketing, de propaganda, né? É aquela coisa, você é bom, mas você não pode vender que você é bom. Porra. É proibido, é falta ética. Você, às vezes, recebe até chamadas do CRM por conta disso. Uhum. Então, você tem que aprender como fazer o marketing, como fazer a sua promoção dentro dos preceitos éticos que o Conselho Federal de Medicina permite. Justo. Então, essa já é a primeira diferença. Então, justamente pelo fato do Conselho Federal vetar muitas coisas, muitos médicos têm preconceito em relação a quem faz, e quem faz muito bem feito. Sim. Nós somos um dos pioneiros a começar a fazer, e eu lembro muito bem quando a gente começou a rede social. Você lembra quando vocês dois abriram o Instagram? Você lembra? Eu Foi lembro, eu não conversando queria, com o outro. Eu abri primeiro, ela abriu e primeiro. ele não entendia por que começou a acontecer. A gente ia chamado para alguns programas de televisão, ou dar entrevista e tal, e eu recebia muita pergunta depois. E eu dava o meu e-mail. Olha só, aquela época, tipo, mais de 10 anos atrás, eu dava o meu e-mail pessoal. Dá Se tiver alguma dúvida, cartão, ó. E aí eu recebia dúvidas, assim, das mais diversas que vocês possam imaginar, e de todos os tipos de pessoas. Sobre partos e tal. Sobre saúde tudo. da mulher, sobre parto. E às vezes perceber pessoas, assim, às vezes muito mais simples, que queria tirar uma dúvida, mas que não tinha oportunidade, porque não tinha médico na cidade, ou porque o médico do posto não conseguia atender. E aí, às vezes, a gente respondia uma coisa, aquilo transformava a vida de uma pessoa. Uau. E aquilo foi incrível. E aí eu comecei a receber tanta pergunta, eu comecei a não dar conta de receber os e-mails. Eu falei, como que eu posso informar as pessoas de uma maneira leve, sem ser uma consulta, mas podendo transformar a vida dessas pessoas para alguma coisa? Foi a ideia de começar a fazer post. Então, no post, das perguntas que eu mais recebia, eu comecei a fazer posts assim. Falar sobre saúde da mulher, falar sobre candidíase de repetição, sobre infertilidade, sobre parto, enfim. E foi aí que foi meu primeiro contato com a rede social usando, né, o doutora Érica Mantelli. Você lembra quanto tempo faz?
Olha, foi 2011. Tipo, 2011, 2010, 11. 2011, mais ou menos. Aí eu fui primeiro que ele falou, o que você tá fazendo? Não sei o que, pra quê? Aí eu falei, eu quero ajudar, eu quero informar. E a gente começou a receber tanto feedback, foi tão legal essa troca. Eu sempre tive uma troca muito legal com as pessoas que me seguem e tal. E aí foi assim que começou. Aí ele logo veio também. E aí nisso até que começou a vir pessoas nos procurar, porque, te vi no Instagram, tive indicação, porque a gente sempre coloca, né, quando faz a ficha do paciente, de onde é. Pra saber se é algum outro colega médico, se já é paciente da clínica, enfim. Aí começou, hoje em dia, mais de 90% indicação. Instagram, redes sociais. E uma coisa interessante, a gente não começou com rede social, a gente começou com televisão. A gente já tinha assessoria de imprensa, a gente ia em muitos programas de TV, rádio, fazia jornais, revistas, um monte de coisa. E eu falei que tinha muito preconceito. Eu lembro até de amigos meus, médicos, quando eu comecei a ir nos programas de televisão, os primeiros programas que eu fui, falavam, que ridículo, você quer aparecer, fica indo em programa de TV, que absurdo, e que não sei o quê. E eu nunca dei bola pra isso, né? Eu sempre segui o meu mindset no que eu tinha que fazer, naquilo que eu tinha me proposto a fazer. Então a gente começou com TV e aí na sequência a gente foi para as redes sociais. E aí nas redes sociais muitas vezes a gente trazia coisas que a gente fazia na TV e postava também. Então dava muita entrevista falando sobre os assuntos mais variados de saúde da mulher, sobre parto, sobre gravidez. E aí depois emendou nas redes sociais e hoje, obviamente, as redes sociais cresceram muito mais. É um canal de visualização muito maior. E é impressionante como tem isso, né? Esse lance da... Pô, mas... Que isso, né? Tá aparecendo na TV. Cara, é o fundamento básico, né? Que se você não tem atenção, você não tem oportunidade. Sim. Atenção é como se fosse a commodity primária para você ter a oportunidade de expor a solução que você oferece para o mundo. As pessoas que, por exemplo, estão estrangulando em qualquer... Ela não tem atenção. Sim. Quantas pessoas são excelentes profissionais? Sim. Você deve conhecer uma porrada. Sim. Você deve conhecer uma porrada e falar assim, cara, aquele médico é bom, aquele doutor é bom. Ou até fora da medicina, obviamente. Cara, aquele cara é bom. Mas, às vezes, o mecanismo dele de venda, cara, o próprio marketing, ele não sabe causar a atenção das pessoas pra realmente parar e ouvir o que ele tem a oferecer, né? Exato. E uma coisa legal que a gente percebeu nas redes sociais, pro lado médico, que aproximou muito a gente das pessoas e nivelou igual. Porque antigamente, na medicina, né, o médico, ele era como se tivesse uma posição superior. É o Deus. Né? E isso e mudou muito essa relação, graças a Deus. Eu tenho um grande amigo, o Fabiano Barcelos, ele fala que o cardiologista, assim, todo médico acha que é semideus. O cardiologista tem certeza. Ele brinca. A gente brinca assim também com o neurocirurgião. A gente fala disso do neurocirurgião. Mas isso mudou muito. Então, hoje em dia, até por conta da informação ser muito democratizada, né? Você encontra todos os assuntos de tudo, todo o tempo, você vai se informar. Então, o paciente já vem muito mais preparado. Então, a gente consegue também compartilhar, até conduta, sugerir, ouvir o lado deles. Então, tá uma relação muito mais igual, muito mais humana, muito mais próxima. Vocês acham que vocês tiveram dificuldade para podar limites com as pessoas? Então, já que vocês são pessoas públicas que ajudam divulgando com informação gratuita das pessoas não quererem abusar ao ponto ali no DM querendo consulta gratuita, já, sabe? Assim, isso óbvio, o CRM veta isso, claro, e a gente também jamais faria um atendimento, a gente tem que conhecer o histórico. Hoje em dia até tem a telemedicina liberada, mas como telemedicina mesmo, a consulta é uma consulta. A minha consulta presencial dura 1 hora e minha consulta por telemedicina também. Às vezes, 45 minutos, você tira o tempo do exame físico. Mas a gente tem que colher todo o histórico e tal. Então, a gente fala, olha, infelizmente, nesse ponto eu não posso te ajudar, você tem que procurar. Então, a nossa ideia é sempre dar uma orientação pra pessoa saber o que fazer, qual o norte, mas nunca passar um tratamento, né, via direct e tal. Mas tem gente... a galera pede. Manda foto. Pede. Olha, apareceu isso aqui em mim. Pá, tira foto. Eu falei, ainda bem que eu sou casado com uma ginecologista eu também. Entendo. Porque se ela pegar o meu inbox do Instagram, é complicado. É só nudes. Manda, apareceu uma manchinha aqui, tem não sei o que tal, o que eu faço? Tem muita gente que manda. Com certeza. Com certeza. E vem mas só, você recebe só como perguntas médicas, né? Só perguntas médicas. Ah, então tá bom. Só. Vou dar uma olhada depois. E é muito legal que, por exemplo, o fundamento, e vocês fazem isso com muita maestria, né? O fundamento é você gerar um conteúdo genuíno, um conteúdo de valor, um conteúdo de transformação. Não guardar, né? Porque tem muita gente, tem muito profissional que vive, por exemplo, a teoria da escassez. Ele não conta o que ele sabe, porque... Tipo, segredo, Alguém né? já perguntou isso? Se vocês contam tudo que você sabe, como é que as pessoas vão querer marcar consulta com você? Você já vai entregar todo o ouro? Eu falo assim, não existe concorrência quando você tem a certeza de quem você é e do que você faz. Boa. Não existe concorrência. Tanto que na nossa clínica nós temos mais 10 ginecologistas. E não são concorrentes nossos. Trabalham com a gente, fazem parte da nossa equipe. Uhum. Muito pelo contrário. Quando a gente fez o curso Marco Zero, que a gente deu a palestra e tudo mais... A gente conta exatamente tudo que a gente faz, tudo que a gente estudou, por onde a gente começou. Tipo, o caminho das pedras, né? Tudo que acontece.
Por quê? Eu quero mais é que os médicos ajam dessa forma. Nós mudamos a maneira de agir porque a Érica, desde o começo, quando entrou na faculdade, já queria fazer ginecologia e obstetrícia. Eu não. Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei querendo cirurgia cardíaca. Queria ser Deus também. Eu queria ser Deus, aí eu me contentei em ser só anjo mesmo, caiu um patamar. E aí no 5º ano de medicina que eu passei pela ginecologia e obstetrícia, né, no internato da faculdade, e me apaixonei pelos partos. Mas a maneira que eu via os partos acontecendo me assustavam. Mulheres largadas no corredor, gritando sozinhas, parindo sozinhas, né, cheio de violências obstétricas. Vocês já chegaram fazendo Fazia dia? 20 num plantão de 24 horas, fazia 20 nascimentos. Era muito. Uma coisa absurda. Então, assim, não dava atenção, as mulheres sem orientações, um pré-natal mal feito, faltando exames. Então, assim, cheio de violências obstétricas mesmo, né, e no serviço público ainda mais. E aquilo me assustou. E eu falei, puxa, alguma coisa tá errada, né? Um momento tão lindo, o momento mais mágico da vida de uma pessoa e se torna um grande trauma. E muitas vezes você conversava com essas pessoas no pós-parto, elas falavam, não quero passar por uma experiência dessa nunca mais na minha vida, foi a pior coisa da minha vida. Você fala, tá errado, não era para ser assim. E aí depois, quando nós passamos a estudar toda a parte de psiquismo fetal, quando a gente começou a ver que os bebês dentro da barriga da mãe, eles têm uma capacidade de aprendizado, eles sentem o que a mãe sente, né? A mulher, quando fica nervosa, ansiosa, ela está produzindo hormônios, tudo aquilo está passando para dentro do bebê, através da placenta, e vai mexendo muitas vezes com a arquitetura desse bebê que está sendo formado, e já tem vários estudos mostrando de consequências pós-nascimentos de mulheres que passaram por traumas muito grandes, né, ao longo da gestação. Lembrando que o maior trauma do ser humano, a própria psicologia explica isso, é o nascimento. É verdade. É o nascimento. O bebê está num ambiente quentinho, protegido, no escuro, tudo, né, aconchegante. Aí abruptamente vem para o ambiente externo, frio, gente falando, ele é arrancado da mãe, levado para longe, Já é toma aspirado. uma vacina na hora. Toma um tapa na bunda. Antigamente tomava um tapa na bunda, né? Ainda, enfim. Separava da mãe, Separava da deixava em mãe. berçário. Então, assim, o nascimento é um momento traumático. E aí, quando a gente percebeu que, poxa, se na gravidez, ao longo da gravidez e no parto, se eu mudar essa forma de fazer um pré-natal, de acompanhar essa gestante e de mudar a forma de nascer, eu mudo o ser humano. Eu consigo mudar algumas características. Se esses traumas de nascimento podem aumentar os índices de uma série de doenças, por exemplo, mulheres que passam por um estresse prolongado na gravidez. Vou dar um exemplo bem drástico. Né? Você está grávida e, de repente, Deus me livre, morre a sua mãe quando você está grávida. Você não tem controle sobre isso. Um baita de um estresse crônico que você vai passar. Uma série de hormônios sendo produzidos. A chance dessa criança, ao nascimento, depois, na vida adulta, ser depressiva, ela pode aumentar em até 4 vezes. Caraca. Estamos falando da criança. Tem algumas patologias que atingem até outra geração. 2 gerações para frente. Caraca, não sabia disso. Tá Então, vendo? Então olha como esse momento realmente é importante essa janela, né? De Então, Por isso que é falo- importante, quando a mulher acorda 3 da manhã, eu quero um milkshake, amor. Tem que sair Se correndo. vira, arruma um vira, Caião. milkshake, entendeu? Davi, que é uma Já quero cilada. engravidar de novo. Cilada, Bino. Corre, corre. Ó, Corre, Tomás Bino. tá grávido. Já tá lascado, você tá vendo, né? Mas isso é interessante, porque eu falei assim, poxa, se eu quero mudar o ser humano, é muito mais difícil eu mudar uma pessoa da nossa idade do que eu já mudar na hora que ela está sendo formada. Verdade. Então, se eu quero mudar o ser humano, eu preciso mudar a maneira de nascer. E nós fomos estudar sobre isso, sobre esse assunto. Nos aprofundamos muito sobre esse assunto de psiquismo fetal e da forma de nascer e mudamos a maneira de trazer essa criança ao mundo. E só que isso, né, para muitos médicos, principalmente os tradicionais, olhavam aquilo e não entendiam o que estava acontecendo. Só que aí começaram a vir os resultados. Né? Hoje a gente já trabalha dessa forma que há pelo menos 20 anos. Eu estou com 20 de formado, vamos colocar 18 anos trabalhando dessa forma. E tem pacientes, por exemplo, que relatam a diferença entre os filhos que nasceram de uma forma e que nasceram de outra forma. Isso já, os filhos já estão maiores. Justamente de como foi a gestação. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo. Isso foi um caso que eu presenciei, não é história, não é coisa de livro, nada. Como a parte emocional afeta e como a criança tem memórias intraútero. Estava no hospital público e a mulher tinha acabado de parir, estava no quarto, deitada com um bebezinho ali no bercinho do lado dela. E ela era esposa de o marido dela era alcoólatra e durante a gravidez inteira, em vários momentos ele chegava em casa, né, bêbado e quebrava a casa inteira, batia nela. E foi assim a gravidez toda. Então, um show de horror, pancadaria, gritaria e tudo mais.
Eu estava lá, eu presenciei. Esse marido chegou, na hora que ele entrou no quarto, ele começou a falar com a mulher. A criança começou a entrar em desespero. A chorar compulsivamente, sem parar, ao ouvir a voz do pai. Porque qual que é o link cerebral que essa criança tem de memórias da voz do pai? Da mãe. Sim. Toda vez que aquela voz aparece, está linkada a um momento de pancadaria, de terror, né, de adrenalina. Então, aquilo está gravado nas memórias dessa criança. Então, o bebê ele tem capacidade de aprendizado intraútero. E ele é um livro em branco. A gente vai conseguir inserir o que nós quisermos. Nossa, fortíssimo. E a ideia, quando a gente fala isso, muitas pessoas falam assim, pronto, mais uma culpa pra mãe, né? Que já nasce a mãe, nasce a culpa. Muitas mulheres falam essa frase, né? E a nossa ideia é justamente fazer um outro alerta. Que, óbvio, a gente não tem como viver numa bolha. Os problemas, eles vão existir e vão existir sempre. Mas a importância da gente valorizar esse pré-natal emocional. Então, a mulher tá passando por um problema, passando por um estado depressivo, passou por um trauma muito importante na gravidez, não tá sabendo lidar com essas emoções, não simplesmente ela engolir tudo e guardar tudo pra ela e ficar chorando sozinha. Procurar ajuda. Porque da mesma maneira que a gente consegue, que a criança sente os efeitos negativos de uma emoção ruim, ela vai sentir os efeitos positivos das emoções boas, da tranquilidade, de sessões de relaxamento, da maneira de respirar. Então, para essas mães que passam por uma gravidez assim tão turbulenta, é esse acolhimento que a gente tenta dar ainda maior, para elas poderem aprender a ressignificar aquilo que ela tá passando e passar para esse bebê, olha, a gente tá passando por um monte de problema, mas a mamãe tá aqui, eu te amo, a gente vai conseguir. E também fazer esse trabalho, né, esse feedback positivo com esse bebê para que também seja minimizado esses traumas. A palavra-chave é ressignificar. Problemas todos nós teremos, É verdade. mas é como a gente vai lidar. Eu falo, eu posso acordar de manhã e tomar um café e derrubar a xícara de café na minha camisa. Isso é um evento que eu não tive o controle. Mas como eu vou reagir a isso, cabe a mim. Eu posso ficar pé da vida, sair de casa chutando o cachorro, entrar no carro bravo, atravessar o farol vermelho, bater meu carro, tudo por causa de um único evento. Sim. Ou eu posso ressignificar e falar assim, poxa, beleza, aconteceu um acidente. Ok, vou atrasar, vou ter que ir lá trocar a camisa e tal, vida que segue. Então depende da maneira como você vai ressignificar aquele momento pontual da sua vida, né? Só que muitas vezes, como eu falei, às vezes são traumas que são traumas crônicos, né? Uma morte de um ente querido, alguma coisa. Mas aí vai a maneira de você lidar com o bebê dentro da barriga. Conversar, fazer o feedback positivo, fazer sessões de relaxamento. Então tem várias maneiras, né, que a gente pode lançar a mão, acupuntura e tudo mais, para você tentar minimizar esses estragos, né, dessa produção hormonal que vai estar aí nas alturas, né? Vocês se conheceram na faculdade, né? Não. Na faculdade? Sabe A gente- aonde a gente se conheceu? Na balada, não foi? No show pagode. do Inimigos da HP. Diz que o Brasil... Seba, um beijo, Seba. Isso! Esse é o Brasil de verdade, senhoras e Seba. senhores. No Foi pagode. cupido. A gente, por incrível que pareça, a gente fez a mesma faculdade, só que como ele é muito mais velho, a gente... Olha, Muito mais, né? Cadê? Como você viu que ela fez que ela gosta de cutucar, É, né? né? Ela já A sabia, gente né? gosta de cutucar. Quase né? nada. Tá. Não, Eu o tava- melhor de vocês é as pegadinhas, né? É, né? Quem não acompanha isso, tem gente, que ter perde isso. as trollagens. Mas e aí? Eu tava no 4º ano de faculdade, ele tava no 2º ano da residência. Então, na faculdade, eu ia pro campus da faculdade e tal, a gente tinha algumas aulas no hospital e ele ficava mais no hospital. Então, na faculdade mesmo, eu nunca tinha encontrado com ele. E eu namorava um outro cara, tinha namorado um tempinho e tal, fiquei solteira numa sexta-feira e no sábado fui na balada. Foi pro pagode. 24 horas após estar solteira. E fui com a minha amiga, que aliás, essa amiga minha que tá grávida, que pode beber nascer a qualquer momento, que é a Paty. Daqui a pouco tá aí Se ela me ligando. ligar, daqui a pouco eu tenho que atender. E fui vai pra ser o balada parto da nossa da afilhada. nossa afilhada, mais uma Que afilhada, legal, a Luísa. que legal. É. Que demais. Que massa. E aí eu falei pra minha amiga, nossa amiga, eu quero ir pra balada, e hoje, nossa, eu não quero ver homem na minha frente, eu quero ficar um ano solteira, quero viajar, não sei o que tal. Primeira balada solteira. Tava indo no banheiro e tal, eu dei uma tropeçada e passei sem querer o cotovelo, dei uma cotovelada nele. E Sem aí... querer. Não, sério, não tinha visto mesmo, fui pedir desculpa. Eu falei, ai, Nada, desculpa. viu de longe, se apaixonou e veio Ah, tropeçar tá. em mim. né? Tá Caí, falando. né? E aí a gente se bateu assim, tal, pedi desculpa, aí ele abriu um sorrisão, daí ele falou, nossa, acho que eu te conheço. Aí eu pensei, falei, nossa, essa é velha. Essa é péssima, Meu né? Deus. Você vem Péssima. sempre aqui. Tem hora, cara, Não. que você não sabe o que fazer, faz o básico. Faz né? o Não, básico que dá certo. O básico É bem isso. feito O sempre básico funciona, bem né? feito, não tem Não, erro. não, mas ele falou, acho que eu te conheço. Você era não sei de onde? Sei lá, ele perguntou se eu era do Dante, ou se era... Eu falei, não. Aí ele falou assim, você faz medicina? Aí eu olhei, né? Falei, nossa, Nossa. né?
Aí eu falei, faço. Ele, eu também, tal. Daí a gente começou a Não, aí na conversar. hora que falou assim, faço, eu falei, agora é a hora. Eu falei, eu sou médico. Ginecologista. Ginecologista. E a gente começou a conversar. E foi, assim, surreal a conexão, já logo de cara. E aí, tudo que ele falava, eu gostava, ele também tal. Daí ele falou, eu faço ginecologia. Eu falei, eu não acredito, porque eu já sabia que eu queria fazer ginecologia. E aí eu falei, nossa, eu quero muito fazer ginecologia. Ele falou, eu já faço, tal, não sei o quê, tô terminando a residência. E foi, a partir daquele dia. E o mais legal é que aí eu acabei a residência, aí eu virei preceptor na faculdade, e aí a Érica virou minha É aluna. preceptor. É tipo É professor. um professor, mas é um professor da parte prática, né? Que fica no pronto-socorro. Então você vai pro plantão, aí tipo, ele que vai te ensinar, vai te É tipo ajudar. uma pessoa que vai ser a sua referência na hora do vamos ver ali. É, porque o aluno, né, o estudante de medicina e o próprio residente, por exemplo, você vai pra uma cesariana, pra uma cirurgia ou pra um parto, você tá inexperiente, você tem que ter sempre alguém do seu lado que já é formado, tal, que já tem essa Habilidade. entendimento, habilidade, e vai te ensinando tudo mesmo, com a mão na Sim. massa, literalmente. Então a gente tá formado, mas tá sempre com uma supervisão, né? E aí a Érica virou minha aluna, então desde o começo a gente opera junto. E pra quem achava que ele facilitava, pelo contrário, ele Nada. era muito carrasco comigo. E as pessoas olhando vocês hoje, falam assim, poxa, hoje, pra eles é muito fácil ter agenda lotada, né? Poxa, eles têm milhões de pessoas que acompanham isso, mas geralmente Mas ninguém lê os 20 partes por dia lá, Ninguém né? lembra. sorte é o apelido que as pessoas dão pra depois que você já passou todo aquele trabalho árduo. Pois é. Qual que vocês acreditam? Quais elementos? A gente chama isso é um conceito de Nassim Taleb chamado previsibilidade retrospectiva. Algumas coisas se tornam muito óbvias depois que acontecem. Sim. Quando você olha pra trás, por exemplo, você chega num lugar e você chega lá no pico da montanha, aí você fala, nossa, ainda bem que naquele lugar eu fiz isso, ali eu fiz aquilo, é aqui que eu consegui me diferenciar no mercado, porque deve ter um monte de profissionais, deve ter um monte de autônomo, seja ele um arquiteto, um dentista, sabe? Outra pessoa que não tá conseguindo se sobressair no mercado. Sabe aquela coisa de conseguir uma posição de destaque, se tornar mais magnético? E o que você acha que foi um elemento de vocês que fez vocês se diferenciarem? Assim, O principal que eu digo assim... Se olhando pra trás. As pessoas que não conseguem se destacar cometem um único erro. Primeiro deles, não sabem o que querem e nem aonde querem chegar. Boa. Eu tô com 20 anos de formado, como eu falei. Quando eu me formei, eu peguei uma folha sulfite e comecei a escrever o que eu queria e o que eu não queria pra minha vida. Boa. Então eu falei, bom, o que eu quero? Não interessa o tamanho do sonho. Então eu colocava lá, bom, eu vou ser ginecologista. Eu quero ser o melhor ginecologista do Brasil. Eu quero ser o médico mais reconhecido. Eu só quero atender pacientes particulares. Quero cobrar tantos numa consulta. Não quero trabalhar para planos de saúde. Eu tracei o que eu queria. Uhum. E aquilo ficou comigo. Uhum. E desde o começo eu não abri mão do que eu queria. Todas as dificuldades que eu passei, todos os tropeços que eu tive, todas as pedras no meio do caminho, eu falava, putz, dava vontade de desistir. Falava assim, não, vamos mudar o rumo. Não. Por mais que eu estivesse me ferrando, digamos assim, eu sempre segui esse mindset mesmo. Coloquei o que eu queria, então eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando me perguntam, nossa, mas você esperava, né, ter esse sucesso todo, uma clínica gigante, só paciente particular? Sim, eu esperava. Eu batalhei 20 anos para isso. Focado nisso. Tipo, não caiu do céu. O Joel tem uma frase que é impressionante, né? Enfim, um grande amigo meu, que foi um nadador estupendo, ele fala, o campeão não se surpreende. Sim. A gente trabalhou muito pra isso, né? Ninguém Tipo, ele tem... telegrafou, e é verdade, cara. Cara, não foi assim, um golpe de sorte. Eu telegrafei aquilo, eu lutei todos os dias pra conquistar aquilo. Exatamente. Tem muita gente no piloto automático, assim, né? E, assim, eu abri o consultório, logo que eu acabei a residência, eu já abri um consultório Vocês particular. abriram juntos? Sim. Abrimos Primeiro juntos. ele, porque ele se Primeiro formou eu, porque eu tinha acabado de primeiro. me formar. Aí depois que eu me formei, daí a gente foi trabalhar A junto. gente foi trabalhar junto. Qual Mas, era o tamanho? Qual era o tamanho? Imagina, era o Nossa. tamanho dessa mesa. Da mesa. Não, é sério, qual que É era? de verdade. Não, era muito A gente pequeno. Era uma alugava sala. só. sala, que na verdade a sala era dividida com mais 4 outros médicos. Então sabe aquela coisa, chegava meu dia de atender, eu tinha que vir aqui, tirar o porta-retrato do outro médico e pôr o meu, né, pra sala parecer minha. Cara, massa, né? Hoje ver tua clínica parece um Era hospital, assim, velho. Sim. Tá pequena, graças era a Deus. eu, a Érica e mais 4 médicos rodiziando a sala. A gente atendia um período, tipo, de 6 horas na semana. Num dia só da semana. E mesmo assim não tinha paciente. Aí quando vinha paciente era assim, olha, vem indicação da amiga, da prima, da tia, da sua avó, e a sua avó pediu pra não cobrar. Muita. É direto. Muita. Minha avózinha tá lá no céu, um beijo pra ela. Mas foi muito assim. Então não tinha pacientes, mas aí é que vem o compromisso. A agenda tava vazia. O meu horário do consultório era, por exemplo, segunda-feira, do meio-dia às 6 da tarde. Eu estava lá.
Mesmo que não tinha ninguém. Mesmo sem pacientes. De terno e gravata. De terno, de gravata, sentava, ficava andando muitas vezes pela clínica, vendo os outros médicos, como eles estavam O fazendo. que eu posso fazer pra mudar Se isso? apresentando, tal, às vezes estudando, me Uhum. atualizando, aproveitando, escrevendo textos para fazer postagem, para fazer coisa. Então, eu estava focado. Então, por mais que não tivesse paciente, eu vinha. E Animal. sentava na cadeira e ficava lá. O consultório, ele deu déficit por uns 10, 11 anos. Uns 10 anos. Déficit. Caramba. Déficit, de ter que tirar dinheiro e colocar. Então, a gente trabalhava em hospitais públicos, dando plantão. E o dinheiro do plantão era o que sustentava a gente e o que a gente Colocava punha de no volta. consultório para poder o consultório se manter aberto. E, nossa, várias vezes, meu pai mesmo falava, filho, pelo amor de Deus, para com isso, tá vendo que não tá dando certo? E vocês já Se pensaram em credencia desistir? em algum plano de saúde, vai fazer alguma outra coisa, só tá perdendo dinheiro. Não, desistir não. A gente já Já teve passou... uma conversa um pelo outro, amor? E aí? Já Não. teve aquela conversa? Não, já teve essas conversas porque Mas já a pensou em gente já desistir? teve equipe com a gente. Por exemplo, a gente teve uma situação em que a clínica, a gente alugava, né? Então a gente tinha esse espacinho pequeno que era só um dia da semana. Aí a gente conseguiu, depois de um tempo, muito tempo trabalhando, ter uma sala só minha e dele. Aí foi a nossa glória, né? No mesmo consultório. No mesmo consultório. Antes era uma sala dividida com um monte de gente, a gente conseguiu alugar Aí não todos os precisava mais Aí eu falei, revezar. não vou precisava precisar tirar mais o porta-retrato. trocar o porta-retrato. Meu trauma era trocar o porta-retrato. E aí, ali, a gente, nossa, com o dinheiro contado, tal, daí a gente reformou a salinha, tal, pintou, fez a marcenaria, tava lindo, tal. E naquele ano, quando a gente ia começar a atender, o nosso amigo, que era o dono dessa clínica, tal, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu. Caramba. Isso foi 2012 para 2013. 2013. Ele Foi faleceu no dia 1º 1º de janeiro de 2013. De 12 para 13. E aí, a gente pagava um valor fixo ali, que era um aluguel daquela sala, morreu a pessoa principal, que era o que mantinha tudo, que fazia a locação principal toda de tudo, e o outro sócio dele não tinha grana pra continuar. Daí ele falou, gente, temos duas saídas. Ou alguém vai ter que assumir comigo o lugar dele, de sócio, ou a gente vai ter que fechar o consultório. E a gente não se conformava, porque a gente tinha acabado de investir tudo que a gente tinha, não tinha pra ter aquela sala. Pra ter a A gente sala. pegou, mandou fazer armário, marcenaria, gastamos dinheiro que a gente não tinha para fazer a sala toda bonitinha. Quando a gente alugava só o preto, a gente gastava X. Quando a gente foi pegar essa sala só pra gente, a gente ia gastar, tipo, 3X. E na hora que, né, infelizmente, esse nosso amigo faleceu e o outro sócio virou e disse que não conseguiria tocar sozinho, em vez de gastar os 3, 4X, eu ia ter que gastar 30X. Caramba. Tipo, era surreal Só que eu pra não gente. ganhava 30X, nós dois juntos trabalhando. Quer dizer, mesmo se eu ganhasse, a gente ia ter que passar fome, porque ia ter que pôr todo o dinheiro na Aham. clínica. E não dava. E aí que a gente tomou esse tombo, né? A gente falou, e agora? Eu E cheguei aí no- muita gente da família falava assim, olha, agora é um sinal, é um melhor, sinal, cai cai fora. fora, vocês vão ficar se enrolando, vocês já estão a gente já trabalhava muito, eu chegava a trabalhar 100, 120 horas semanais, em hospital público, em vários lugares, várias cidades, até vizinhas de São Paulo, pra ir voltar, tal, pra gente ter dinheiro pra manter o consultório. E isso 10 anos atrás, né? Praticamente, assim, o consultório vinha dando Isso é déficit. uma realidade dos médicos quando se formam? Sim. Rala Geral. Rala. Tem que ralar muito. muito. E posso falar? É a melhor importante. escola que tem. Sim, nossa, a gente Porque você aprendeu tem muito. contato com todas as emergências possíveis e imagináveis que podem acontecer dentro da tua área. Então você pega a mão pra tudo. É uma excelente escola. É muito bom. Mas o que você falou, tipo, assim, a família é uma linha muito tênue, assim, volta e meia, quando a gente navega por histórias de pessoas de sucesso. É impressionante como. A família, obviamente, mas são pessoas que amam a gente verdadeiramente. Querem cara. Mas eu proteger, falo né? isso, as pessoas que mais te amam são as que mais vão te desincentivar. Mas não porque não gostam de você, pra tentar te proteger de quebrar é dó, a cara. É. É por amor, óbvio. Meu pai falava isso porque ele queria me proteger, ele não queria ver eu quebrar a cara. Não queria ver eu endividado, né? Então, óbvio que ele falava isso. E aí eu cheguei em casa, nunca me esqueci desse dia, eu virei pra Erika e ainda falei assim, amor, você ainda acredita que vai dar certo? Uau. E ela falou assim, não. Eu tenho certeza. Que animal, hein? Eu falei, então vambora. Naquele dia, naquela semana, eu fui no banco, peguei um empréstimo que dava pra gente se sustentar, All in. tipo, um ano na Foi all-in. isso, all in. All-in. Falei, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Fui, peguei um empréstimo e injetei na clínica. Falei, tem dinheiro pra segurar a clínica há um ano. Vamos pra cima. Virei sócio e começamos. E na outra ponta, aí você virou uma máquina quando eu falo máquina de venda, é máquina de realmente você tá... Cara, quantos pacientes eu preciso? Qual que é o volume que eu preciso gerar? Isso, Caião, isso é era tão importante, engraçado, cara. porque assim, eu falei assim, a gente não tem paciente, mas eu vou ter tudo do bom e do melhor. Se tiver uma única paciente, vai ter tudo bom e do melhor. A gente foi fazer a agenda de gestante, né? Uhum. E a gente nunca esquece disso, que a tiragem mínima de agenda de gestante para fazer a tiragem eram de 500 unidades. Nessa gráfica que a Nessa gente tava gráfica. vendo.
E a gente falou assim, meu, Eu tenho... a gente tem uma gestante fazendo pré-natal, 500 Juntar nós agendas. dois, a gente tem 5 gestantes. Falei, cara, eu vou Gente, demorar 200 anos pra desovar essas agendas, esquece. E assim, na época foi caro Foi pra caro. caramba. Sei lá, como se fosse hoje, uns 15 Uns mil 15 reais mil pra fazer. reais, mas tipo, era muito mais Muito, dinheiro, 15 sim. mil reais há 10 anos Mas atrás. olha como foi uma boa coisa. Você colocou os pitbull atrás. Agora eu preciso de 500 pacientes, Exato. né? Não, mas assim, aí tinha agenda, a gente tinha toda a papelaria, tinha tudo. A gente sempre teve Só não essa tinha visão paciente, tinha da- tudo menos paciente. Da excelência no atendimento. Então, assim, isso, na verdade, vem muito com a nossa essência. Então, assim, uma das coisas que falam, qual que é o segredo e tal? Na verdade, eu fico até feliz quando eu recebo mensagem inbox de pessoas que eu atendia no SUS, que falavam, nossa, eu já sabia que você era boa lá, eu já senti esse seu diferencial lá. Porque no SUS, que a gente tinha um pré-natal que às vezes era de 10, 15 minutos, você não tem a possibilidade de atender da melhor maneira possível que você gostaria, Porque mas tem você uma fila de mais 50 lá mas fora pra você atender, tem né? a possibilidade de dar o seu melhor de Nos alguma 15 minutos. naqueles 15 minutos. Então eu lembro que eu tirava do meu bolso, comprar, eu fazia grupo de gestante, pedi pro diretor, eu quero fazer um grupo com as gestantes, porque eu queria mais tempo para conversar com elas. Eu não ia conseguir conversar 1 hora com cada uma. Então eu fazia uma vez por semana, matei um horário de consulta, juntava todas as gestantes da semana e elas iam para um consultão de 1 hora, e aí eu levava bolachinha, levava música, tal, não sei o que, Cara, e fazia. tipo over delivery, ele tá entregando É. mais, né? Exato. E eu não ganhava absolutamente nada Pelo por isso, contrário, eu pagava. financeiramente, mas o que eu ganhava era gestantes mais informadas, pessoas mais felizes, que bebês sendo melhor cuidado dentro da barriga da mãe. Então isso trouxe, nossa, pra gente, e a gente foi trazendo isso ao longo de todos os anos. Cara, e coisa incrível, né? Primeiro, paciente feliz, filho feliz, propósito cumprido. Sim. Exato. Segundo, cliente feliz volta. Terceiro, cliente muito Indica. feliz, além de voltar, volta acompanhado. Exato. Exato. Então, a segunda coisa que eu percebo aqui daquela coisa, o que você acha que foi diferencial? Porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente vai importar isso pra sua realidade. É tipo assim, cara, quando a gente fala assim, cara, eu não tenho a minha meta, eu não tenho aquele objetivo, eu não tenho o alvo. E E se você não tem tem um a- alvo, você não tem nem a chance de acertar. Porque é aquela coisa, quando você tem um alvo, não é que você vai acertar. Você tem a possibilidade. Aí vai da sua competência de você aprender a fazer, de você se Não, dedicar. e tenha também a sua essência, né? A gente atendia da mesma forma que a gente atende hoje as nossas pacientes particulares, a gente atendia as pacientes do SUS. Ou tentava fazer o melhor possível com aquilo que a gente tinha em mãos. É o que a Erika falou, putz, eu tenho 10 minutos para atender, porque é o que o sistema me impõe. Cara, eu vou ter que dar um jeito, fazer do limão uma limonada. Se eu só tenho esses 10 minutos, eu vou tentar matar alguns horários, Mas juntar é. o máximo de gestante para passar o máximo de informação possível naquele tempo mínimo. Então a gente sempre buscou essa excelência, mesmo quando a gente atendia e dava plantão nos hospitais do SUS. Então, o segundo ponto, a Então, gente pode assim, falar que é no- atendimento? É o atendimento e não queira virar o que você quer ser no futuro. Fala assim, quando eu estiver nesse ponto, eu serei dessa forma. Não. Se você quer chegar lá, começa a agir do jeito que você essa quer é quando boa, você hein? estiver lá. Essa é boa. Você precisa começar aqui, senão não adianta. Eu vou falar o que Tipo, eu eu vejo vou de atender vocês. bem quando eu tiver estrutura. Quando eu tiver um consultório maravilhoso, eu vou ficar com as pacientes, vou atender bem. Não, você tem que atender bem desde agora. Se a tua essência é essa, se você acredita nesse teu propósito, se a gente acredita nessa parte do psiquismo fetal, a maneira do bebê dentro da barriga, mudar a maneira de nascer, por que eu vou fazer isso só quando eu tiver um consultório particular? Eu vou tentar aplicar isso já desde já. Obviamente não vai ser dentro do contexto ideal, porque o sistema não me permite, mas vou tentar fazer o melhor possível. Perfeito. Uma coisa que eu vejo, assim, quando a gente vende, todo mundo vende, qualquer coisa. Vocês vendem o serviço de medicina de vocês. Muita gente vende serviço, vende produto, só que as pessoas, às vezes, olham os outros como dinheiro. E não tem a capacidade de entender que mesmo que você está vendendo só um serviço ou está vendendo um produto, na ponta sempre vai ter um ser humano. Claro. Como eu cheguei em vocês? Depois do TEL, eu não parava de menstruar. Eu já tinha passado por todos os médicos de São Paulo, os melhores. Ninguém nem me examinava. Consultas homéricas o valor. Para ficar 15 minutos, a pessoa falava assim, não é normal, vai passar. É hormonal, daqui a pouco você melhora, viu? Tá tudo bem. Elaine me ligou, falou, Fabi, vai no Domingos. E eu olhei o Instagram e a gente olha e fala assim, mas será que eu vou ser bem atendida? Porque a gente se questiona isso. Quando a gente vê, fala assim, pô, às vezes não sei se ele conhece tanta gente importante, né? Tanta gente famosa. Será que vai dar atenção pra mim da mesma forma que daria pra outras pessoas? Eu juro por Deus, a hora que eu cheguei e sentei na tua frente, você ficou 1 hora comigo perguntando a minha vida de cabo a rabo. Eu falei, não é possível que ele tá perguntando a minha vida? E perguntando interessado. E me examinou. A hora que ele falou, agora eu vou te examinar, eu falei, não acredito. Primeiro, gente, parece absurdo, mas é... Mas é um absurdo, né? Porque é o mínimo que o médico tem Olha, que fazer, examinar o paciente. Aí ele né? falou, Fabi, o seu DIU tá te machucando, você não tá menstruando, você tá sangrando. E a gente tirou e resolveu tudo, e aí, enfim.
não largo nunca mais, né? E eu vejo muito essa questão da humanização de vocês, que é o que vocês tiveram desde sempre, de olhar pro próximo. Cara, não importa quem é, eu vou cuidar de você. Eu tive um caso, Fabi, só pra você ver como é interessante, como a gente não pode perder a essência, de uma paciente que, ela não era minha paciente, ela tinha tido 6 perdas gestacionais, né, 6 abortamentos, e já tinha passado por vários médicos, estava desesperada, não conseguia levar a gestação adiante, e ela passou comigo, quando ela passou comigo, ela, assim, uma pessoa super humilde, sabe aquela que juntou o dinheirinho, assim, suado para conseguir ir lá passar na consulta, e chegou e logo na sequência ela engravidou de novo. Enfim, eu consegui descobrir o que ela tinha, quais eram os problemas e comecei a tratar e a gravidez evoluiu. A gravidez evoluiu, ela continuou ali suado fazendo pré-natal comigo, vinha com o dinheiro contado para passar no consultório e a gente levou a gravidez até 39 semanas, que já estava, né, nas outras sempre ela perdia. Quando chegou no final, ela virou para mim e falou assim, putz, doutor, eu tô aqui, essa vai ser minha última consulta tal, mas agora o parto eu não vou conseguir fazer com o senhor por causa do valor e tudo mais, não tenho condições, queria muito, mas não tenho condições. E nesse momento para essa paciente eu falei, olha, essa vitória que a gente chegou, inclusive a filha dela chama Vitória, essa vitória que nós conquistamos é minha também. Eu falei, você veio aqui depois de 6 perdas, eu descobri o que você tinha, eu tratei e conseguimos levar sua gestação até o final. Falei, eu não vou te abandonar por causa de dinheiro. Eu vou fazer o teu parto. Que legal, cara. E eu fiz sem cobrar nada. Fiz sem cobrar nada. Ainda levei minha equipe inteira e fiz a equipe também não cobrar e fizemos o parto tudo direitinho. Mas por que isso? Porque tem momentos da nossa vida que o dinheiro não... Momentos não. Nunca o dinheiro vai ser mais importante do que uma situação dessa. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas colocam isso. Ah, o dinheiro é mais importante, você está aqui para ganhar dinheiro para fazer. Óbvio que é importante. Ninguém é hipócrita de dizer que não gosta de ganhar dinheiro. Mas colocam que não faz como bem. causa, não como Exato. consequência. Né? Exatamente, exatamente. Então, quando eu digo que você tem que viver o seu propósito, isso tem que ser independente de onde você está. Se você está lá no Hospital do SUS exercendo a medicina, ou está no seu consultório particular, está com uma paciente bilionária na sua frente, ou uma pessoa super humilde que foi lá com o dinheiro suado para passar com você, é uma questão de humanidade, de respeito, de carinho, de humanização. Uhum. Faz parte desse contexto, você está ajudando. E faz parte também da tua história. Uhum. Quer dizer, justamente eu estou aqui contando essa história porque virou parte da minha história. Uma coisa que eu fiz e que me deu muito mais prazer do que se eu tivesse recebido valor em dinheiro por isso. Então, acho que essa essência é o que a gente não pode perder nunca. Né? De saber como lidar com o paciente, independente de onde você esteja. Uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido, né? Uma coisa é você... São 2 grandes desafios. Uma coisa é você chegar num patamar de sucesso. E outra coisa é você permanecer lá. Manter, exatamente. São 2 trabalhos, né? O trabalho de chegar e o trabalho de manter. Como que vocês enxergam isso? É o que assim? a gente fala, eu falo muito assim, né? Restaurante bom, né? Ele vai estar sempre cheio. E às vezes a pessoa fala, será que esse médico é bom mesmo, né? Pô, só deve ter muito seguidor, tal. Gente, ter um Instagram com 1 milhão de seguidores, hoje qualquer pessoa pode ter. Você pode comprar, você pode ter um monte de robozinho, tal, não sei o quê. Permanecer com uma clínica lotada, você não permanece com um bom marketing. Você permanece porque você está sendo um bom médico. Bom médico, bom arquiteto, bom qualquer coisa. Então, Nossa, assim... eu gostei muito dessa frase. A gente permanece porque, sem modéstia nenhuma, a gente sabe o que a gente faz, a gente tá ali para dar o nosso melhor e para transformar vidas. E todos os médicos que a gente... E foi muito difícil a gente, a clínica era só de nós 2, continua sendo só de nós 2, só que a gente trabalhava só nós 2. Quando a gente começou a precisar de outros colegas, a gente teve um critério muito grande para saber quem a gente ia trazer para nossa equipe, porque a gente quer essa visão. A missão é transformar vidas. A visão não é, a missão não é você ganhar 1 milhão de dinheiro, não sei o que tal, e tá com a clínica lotada. Isso vai ser consequência de um bom trabalho, ponto. Mas a gente quer que você venha trabalhar, dê o seu melhor, que você traga aqui o seu melhor, que você tenha uma energia diferente para atender, que você olhe para o paciente. Eu sempre falo, nós somos ginecologistas, mas a mulher não é um par de mamas e vagina. Como sempre foi isso. A mulher vai na consulta uma vez por ano, faz o Papa Nicolau, tá tudo bem. Precisa ver, não, o Papa Nicolau tá normal, pode ir embora, tal. Quantas mulheres são atendidas assim? Então, eu quero sentar com a minha paciente, eu quero entender o que tá acontecendo com ela, eu trabalho com a sexualidade, quantas queixas da saúde sexual não vem por conta, muitas vezes, de traumas do passado, ou um relacionamento que está ruim, uma mulher que está se sentindo ali não enxergada, enfim. Então, não adianta só ir lá e prescrever um hormônio, passar isso, passar aquilo. Não é a receita de bolo, é enxergar o paciente que está na sua frente. Cada um tem uma história. Vocês lembram um momento que um olhou pro outro e falou assim, puta amor, foi?
Lembro. A gente não chegou nem a falar como que colocou paciente na clínica. Bom, Pulamos. É verdade. É. Mas essa pergunta é boa, né? É boa, é então, boa. Vamos, Bom, vamos na ordem cronológica, A gente vai. ficou nessa clínica, né, como sócio, né, do outro médico, né, que era sócio do que faleceu. A gente ficou, a Júlia nasceu em 2014, aí isso foi em 2017 2012, que a gente ficamos mudou. 2, 3 anos, não, foi quando você ficou grávida da Isabela que a gente mudou. 2017. Então, 2017. Então, a gente ficou de 2013 a 2016 para 2017 junto nessa clínica. E aí a coisa começou a pegar. Começou devagar, a gente começou, né? Óbvio, tava fazendo toda a parte de rádio, TV, Instagram, rede social, tava começando. Aí uma vinha. Então, assim, a gestante chegava para consulta. Hoje a consulta dura 1 hora. Naquela época durava 4, porque não tinha ninguém para atender. Chegava, Fica aí. Senta aí, vamos tomar café, ficar falando e tudo. Aqui, vou te dar aula disso. Você vai sair daqui quase uma obstetra. Eu ficava horas com a paciente lá. E aí a paciente gostava, indicava uma amiga, que indicava outra, e a coisa começou a pegar. Até que chegou num ponto que uma sala só para mim e para Érica ficou pequena. Porque a gente já conseguia ter mais horários para atender se a gente tivesse uma sala para cada um. E nessa outra clínica não tinha mais espaço, não tinha mais lugar. E eu falei, bom, talvez agora seja a hora da gente dar mais um passo, né? E aí é que eu falo que aí vem o pai de novo, né? O coitado do meu pai, a gente tem a paciência dele. Porque eu fui almoçar com meu pai é médico também, eu fui almoçar com meu pai e num restaurante, e na frente desse restaurante tinha um prédio. E eu olhei assim e falei assim, nossa, pai, imagina que sensacional seria se a gente tivesse um prédio só pra gente. Olha isso, um prédio inteiro, 6 andares. Nossa, ia fazer a clínica dos sonhos. Meu pai, você tá louco? Agora que você tá, depois de 10 anos de formado, 12 anos de formado, agora você tá começando a ganhar segunda vez que ele falou isso, segunda vez e que você ele... vai querer se enfiar num negócio desse, arrumar mais dívida, tal, não sei o quê. Resumo da ópera, no dia seguinte eu peguei o prédio. Ou seja, o negócio é seu pai te contrariar. Se ele falar é fria, meu, a gente ele tem vai. que ir. Meu pai tem uma frase que ele fala assim, é fria, meu, não Aí você entra fala, nessa. É lá que a gente tem que ir, entendeu? Chamou de louco é um sinal. Chamou de louco é um sinal. E eu peguei o prédio. Bom, aí a gente mudou logo que a Júlia já tinha... Eu tava grávida em nascido, 2017. Eu tava grávida da Isabela. 2 quando gente anos a mudou. Júlia tinha. Mas uma coisa que eu falo, a gente fala até no nosso curso, que é interessante. A Júlia nasceu em 2014. Tudo isso aconteceu em 2012 para 13, né? Que a gente pegou a sala. Quando a Júlia nasceu, a nossa conta bancária era negativa. Era negativa, a gente estava devendo. Uhum, Ainda pagando os empréstimos que a gente tinha pego. uhum. E logo na sequência, 3 anos depois, a gente estava mudando já pro prédio. Então você vê como a coisa aconteceu ali. E na hora que a gente mudou pro prédio, foi que a chavinha virou. Impressionante. Na hora que a gente mudou pro prédio, que a gente montou nossas salas, montamos outras salas, convidamos, né, outros médicos para vir trabalhar com a gente. Foi aí que a coisa decolou de uma forma. Acho que a energia era E a só gente, nossa a gente no assumiu negócio. só nós dois, sem outros sócios, sem outras interferências, porque tem muito disso, né? Às Sim. vezes o cara é ótimo amigo, mas não vai Não combinar quer pra ser ser teu correr no mesmo sócio. ritmo que Exato. você. Exato. E aí um fica sendo âncora do outro. Sim, e aí sim. tem que ter essa maturidade também da gente chegar e encerrar aquele ciclo, Sim. sabe? Pra outras oportunidades. E pra gente foi uma coisa impressionante. Quando a gente encerrou aquele ciclo e ficou só nós dois, parecia que tinha uma âncora mesmo. A gente Cara, a gente deu uma Foi decolada, embora. assim, surreal. Bom, tanto que em 6 meses o prédio ficou pequeno. Em 6 meses o prédio ficou pequeno. Eu falei pra ele, agora, o que a gente vai fazer? Aí acabou vagando a casa atrás do prédio. Aí eu fui lá, pai, tô pensando em pegar Você aquela... só quis validar, né? Tipo, não chama de louco. já ia pra pegar. validar, né? Só pra ver a Pai, reação. vagou uma casa lá, eu vou pegar. Para de arrumar coisa, você já tá com o prédio. Eu falei, Era isso que eu É precisava. agora. esse não foi nem no dia seguinte, foi no mesmo dia. Eu fui lá, arranquei a placa da casa e peguei a casa Mas se também. ele falasse, eu acho uma boa ideia. Você falou, mas Aí eu vou dar uma falo, pensada. eu vou pensar um pouquinho. eu vou reavaliar minhas Eu ideias vou dar uma agora. pensada. Então, uma coisa que ficou muito nítido assim pra mim, né? É você... Porque muitas pessoas, elas subestimam demais, supervalorizam demais ações de curto prazo e desvalorizam demais a de longo prazo. Por exemplo, atender bem. Não posso atender bem porque eu tô com pressa. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes falam, não dá, quer fazer volume. Mas às vezes não vê que, cara, eu sei, às vezes, porque eu falo pra todo mundo, às vezes o certo não é o mais rápido. Sim. Fazer o certo, às vezes, não é a coisa mais rápida, mas o longo prazo ela é invencível.
Ela é invencível. Depois de um tempo e um índice de recomendação, alguém Sim, via e lá, é você o teu tava super nome, bem. né? O seu trabalho. Como que a gente poderia ter o nome que a gente tem hoje se a gente tivesse um histórico ruim? Nossa, mas eu passei com ele uma vez, sei lá, tanto tempo atrás, ele foi super grosso comigo, foi estúpido, a consulta foi rápida, não me deu atenção. Não tem como. Sim. Então, por isso que a questão da gente acreditar na nossa essência e você ter o seu propósito e qual que é a tua missão aqui. Então, assim, sempre teve muito estabelecido pra mim. Qual que era a minha missão, qual que é o meu propósito, o que eu quero? Eu quero transformar vidas, eu quero dar o meu melhor como médica. Ele também, ótimo. Então a gente vai fazer isso independente de onde a gente estiver. Se a gente vai estar no hospital público do SUS, ou se a gente vai estar no Nordeste, vai estar onde a gente estiver. Ou na nossa clínica no Jardim Paulista com paciente particular. Sendo ele famoso, pra gente não importa quem tá lá. Lá não vai um título, entendeu? Não importa pra mim a conta bancária, o título, se é famoso, se não é. Eu quero saber a pessoa. Eu quero a pessoa ali despida, né? Realmente de qualquer vaidade, de qualquer coisa. Eu quero ajudar ele na essência. E é por isso que muitas pessoas que também hoje em dia tem muita celebridade, gostam porque a gente não fica focado nisso, porque a gente respeita eles como pessoas e não como artista, entendeu? Eles estão lá pra ser atendidos como pessoas, pra gente cuidar, pra preservar. Quantos ali engravidaram com a gente, só foram descobrir a gravidez, a gente brinca, nem Léo Dias descobriu, porque ele com a gente é segredo de estado mesmo. A gente consegue porque a gente quer preservar ali a intimidade de cada um, preservar Isso é legal. cada pessoa que tá ali. É legal isso, né? Porque ninguém consegue exercer um personagem a vida inteira. É Não adianta. pesado, é. Não dá. Você é o que você é. Então, eu sou o que eu sou aqui, falando com vocês, brincando. A Fabi conhece, vai nas consultas comigo. Eu sou a mesma Ou seja, coisa a Fabi no vai nas consultório. consultas, você percebeu, né? Eu não vi o Caio vai nas Eu vou. consultas. Me depende, doutor. O Caio, ele foi na primeira Não, e e na na última. Terceiro filho, no primeiro filho eu fui em todas. Terceiro filho. No segundo eu ele fui foi médio. 50%. Na terceira eu fui na de entrada e na saída. Você sabe a história dos filhos quando engole uma moeda, né? Não, Que eu falo como é que é o que é? nível de preocupação dos pais, né? Como é que é? Quando você tem o primeiro filho, ele, por qualquer motivo, engole uma moeda, você sai correndo, desesperado, Já pro mete na hospital, no endoscopia. pronto-socorro. Pelo amor de Deus, meu filho vai morrer, aquela coisa toda. Quando o segundo filho engole uma moeda, você espera sair no cocô, não tem problema. Quando o terceiro filho engole uma moeda, você desconta da mesada. Esse é o nível de preocupação conforme você vai tendo filhos. Ó, uma pergunta muito interessante. Aonde que a junção Domingos e Érica, médicos e empreendedores? Sabe, essa função que você vê, esse olhar mais clínico seu como médico. Às vezes tem esse lance, sabe, essa discussão entre os... sabe, uma coisa, como que é essa interferência? Às vezes o seu lado empreendedor fala assim uma coisa, o lado mais médico fala outra, mas como é que é? Como é que é os dois, assim? Bom, como casal, como parceiro, como tudo. Como tudo. Bom, o Domingos, ele tem essa veia empreendedora que é dele mesmo. E foi me ensinando muito. Uhum. Eu tenho o meu lado mais médico aflorado e ele Uhum. tem esse lado dele empreendedor. Uhum. Então, na verdade, um foi complementando o outro, sempre. A gente se escuta, muita gente pergunta como é que vocês se dão bem trabalhando e tal, porque a gente se respeita muito. Então, a gente consegue separar realmente. Então, problema de casa é casa, trabalho é trabalho. E na clínica com a diretoria e tal, a gente conversa de igual para igual, tá sempre se ajudando. Mas eu confesso que ainda o lado empreendedor dele me assusta um pouco, porque... Eu sou meio louco, né? tipo, pra mim já tá tudo perfeito. Eu tinha a clínica do sonho, já tá tudo redondo. Ele ainda fala, mas e o hospital? Eu falo, não, calma, deixa essa ideia aí, Ele já... Imagina, o hospital do sonho, o hospital com atendimento humanizado. Sua pra- própria maternidade, Putz, grila. pensa. Eu vou incorporar seu pai. Você é louco. Então tá tudo Já bem. tá Aquele que tudo tá tão maravilhoso. bom. Tô esperando meu pai falar que eu sou louco pra eu partir Pra partir pro hospital. Mas é pô. muito legal falar de trabalho em casal, porque deve ter muita gente que simpatiza com isso, assim como eu e a Fabi, vocês trabalham juntos. Sim. E é um desafio. É um desafio de você, porque é 24 horas e você não pode deixar as interferências de alguma coisa no trabalho, você descontar ali na hora do jantar. Sim. Então tem essa peculiaridade. Como é que vocês fazem Pra equilibrar isso aí. pra equilibrar isso, sabe? Isso, na Ser verdade... sócio da sua esposa. Literalmente você é sócio na Somos vida. sócios Sim, em somos tudo. sócios Mas em tudo. é diferente quando os dois estão na linha de frente do trabalho em casa. É diferente. Mas eu penso assim, vou até falar primeiro, muita gente às vezes reclama assim, ah, não, trabalhar com a esposa não dá, não, pelo amor de Deus, senão briga o dia inteiro, senão interfere. Eu falo assim, gente, não é a parceira que você escolheu pra ser sua parceira de vida pra tudo? Caramba, você tem que ter prazer de estar junto. A gente adora A trabalhar gente tem junto. prazer de trabalhar junto, a gente tem prazer de operar junto, a gente tem prazer de ir pros partos juntos, tem prazer de viajar junto, tem prazer de estar em casa junto, tem prazer de ficar sem fazer nada junto. O gostoso tá junto. Você tá junto com quem você gosta, ponto. E prazer de treinar junto.
Agora ele tem. Não, eu tenho o prazer de estar junto com ela na academia. Treinar, Treinar, não. não. Tem, sim. Agora você eu gosta. acho que ele tá gostando. Ó, Não. quer que eu mostre a carinha? Hoje ele mandou, a academia tá aberta. Eu falei, não, já fechou. Ele mandou carinha triste. Eu tenho isso, Eu precisava vamos. treinar, Não porque eu desvia a pergunta. precisava treinar. Ele é que nem eu, ele gosta do resultado. Ele O tá em busca do... resultado, lógico. Antes e aí. depois, Antes e todo depois. paquitão. Né? Agora ele fica mostrando. Todo pro- Nicolas abdômen. Cagezinho. Mas, então, gostei muito. Esse lance do querer estar junto. A gente, e desde como eu comecei, a gente começou a namorar, eu tava no 4º ano, ele era virou meu preceptor, eu também tive aquele entendimento ali. Eu pensei já, falei assim, eu não posso deixar interferir, porque, imagina, você tem uma briga, vai operar uma paciente, tá um com raiva do outro. Não existe. Então, eu sempre levei a profissão muito a sério, um respeito absurdo pelo meu paciente. Então, pelo meu paciente, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, a gente sempre soube separar realmente. Então, na hora de trabalho é trabalho, e a gente consegue levar com leveza também, né? Então, a gente brinca muito, a gente Tanto que se zoa o a tempo nossa inteiro. sala é uma na frente da outra, né? A gente vira e mexe, quando dá um intervalinho, um vai na sala do outro, vai lá, vai dar um beijo, vai dar um oi. Ou A vai gente se discutir junta pra caso, discutir casos. muitas vezes a gente... Ó, peguei um caso assim, O assado. que olha, você acha? Vamos fazer tal Então, coisa, assim, é tal. legal isso. Você acha que a ousadia foi mais uma pimenta de vocês que foi imprescindível pro crescimento de vocês? Essa ousadia, por que eu falo isso? Conhecendo a classe médica, tenho muitos amigos médicos, o médico, obviamente, via de regra, dentro de uma profissão, é uma profissão que tem uma remuneração diferente do mercado. Sim. Obviamente que, por exemplo, o médico brasileiro podia ganhar muito mais, porque podia ser... Mas, dentro das profissões, é uma profissão que, pro médico ele ter uma vida tranquila, é uma profissão que depois que ele ralou pra caramba, você acredita que isso pode colocar a pessoa numa zona de conforto, assim, que às vezes acaba usando menos do que poderia, porque a ousadia sempre foi uma coisa mais, sabe, do teu DNA ser usado, assim, cara? Quantas pessoas... Eu sempre fui muito ousado, eu nunca fui conformado, né? Então eu sempre queria um algo mais. Mas um algo mais, não só de parte financeira de dinheiro, mas de empreender, fazer coisas diferentes. Tanto que eu falo, poxa, agora a gente tem uma clínica, poxa, eu tenho o sonho de ter um hospital. Tá, mas não é porque eu quero ter um hospital para ganhar mais dinheiro. A questão não é essa. É ter um hospital porque lá eu vou conseguir aplicar muito mais. E é aquilo que você falou, você não tem medo de concorrência, de segurar o seu conhecimento. Pelo contrário, eu quero até poder treinar profissionais para atuarem da mesma forma que a gente atua. Tanto que os médicos da nossa clínica, quando vão trabalhar com a gente, eles passam um período sem atender pacientes, só acompanhando eu e a Érica nas nossas consultas, para ver a maneira como a gente atende, para pegar esse nosso know-how, né, da forma, dessa parte do psiquismo fetal, da conduta no pernatal, no nascimento, acompanha a gente nos partos, até a gente sentir que eles estão preparados para poder atender com a mesma excelência que a gente dentro da clínica. Ah, mas e você não tem medo desse profissional sair da tua clínica e lá e abrir um consultório dele sozinho e levar os pacientes? Que vá. Eu vou sentir como assim, puxa, a minha missão foi cumprida. Eu consegui ensinar o cara bem, ele conseguiu cativar os pacientes e o cara quis voar. Vai. Eu sempre digo, pior do que você treinar alguém e essa pessoa ir embora é você não treinar e ela ficar. Sim. É muito pior. É. É muito pior. Boa sacada, Então cara, gostei. a gente tem que ter essa consciência. E se eu quero ter uma equipe muito bem focada, treinada, eu tenho que treinar, eu vou ter que investir nisso, não tem jeito. Agora, no hospital, eu tenho uma possibilidade que aí se abre um leque muito maior, né, de poder levar isso para muito mais pessoas. E o nosso maior sonho, que a gente ainda vai realizar, isso eu tenho certeza, que é criar o Instituto Mantelli. Que o Instituto Mantelli seria uma organização para atendimento a gestantes carentes sem custo. Que legal, cara. Que animal. Então, esse é o nosso maior Que, na verdade, sonho. a gente não queria só dar o atendimento, mas a gente queria dar toda a oportunidade do pré-natal de assistência com psicólogo, com nutricionista, com a suplementação individualizada, que a gente sabe que é de alto custo e que nem todo mundo tem possibilidade, muitas delas não tem nem dinheiro para pagar a passagem para ir até uma consulta. Então, a gente quer e vai proporcionar tudo isso, sabe? Então ela vai, passa em consulta, passa com médico, passa com nutricionista, tem atendimento de psicólogo se precisar de um cardiologista vai ter, enfim. Quais são as vitaminas que tem que tomar? Tá aqui, já vai estar lá o kitzinho dela, pronto, tal, pra ela ter o melhor possível. Vocês acreditam na frase que um dos dias mais perigosos é um dia depois que você vence? Vocês acreditam nessa frase que um dia muito perigoso na vida é um segundo logo após a gente chegar, por exemplo, aquele momento, nossa, meu sonho é ter uma salinha, um consultório só meu. Aí você tem aquela salinha. Aí você fala, tá, e agora? Tem que ter um novo Qual que é o sonho, próximo né? sonho? Você viu que tem pessoas que às vezes... Eu quero falar uma frase clássica, né? Existe um grande perigo da gente sonhar pequeno, assim, e quando eu falo, não é aquela ambição de você precisa chegar num lugar pré-determinado. Não, sucesso é uma coisa muito particular. Sim. É muito particular.
Mas tem gente que acaba pequenando com medo de errar. E a pior coisa é quando você acerta um sonho que você sabe que era pequeno pra você. Porque aí Porque, você fala, nossa, eu podia ter pensado mais alto, eu porque podia ter ele te ido mais aprisiona. além. Porque é um segundo depois que sonhar você pequeno, vence. isso preço grande é o do mesmo mesmo, tamanho. Tem uma expressão que é o seguinte, sonhar pequeno tem um grande risco. Qual? Vai que você consegue. É. Quando você joga, você sabe que a sua Sim. capacidade é X, você fala, puta, mas eu tenho medo de ousar, então melhor eu colocar na metade aqui. Mas uma coisa legal que a gente sempre fez, a gente sempre escalonou o que a gente queria. Eu não estava lá atrás trabalhando no SUS falando assim, vou ter um hospital. Ele estava na lista, mas você tem os passos processo. a seguir, o processo. É o que eu falei. Primeiro, se eu não souber fazer a gestão de uma clínica com 100 funcionários, eu não vou nunca saber gerir um hospital. Então, eu preciso ter experiência, aprender Gosto muito pequeno, construir esse meu lado, né, empreendedor, de gestor e tudo mais, para depois poder escalonar para uma coisa maior. Então, a gente começou alugando horários, depois alugando a sala, depois tendo a própria clínica. O próximo passo é uma coisa maior. Então, tá na programação, mas a gente tem que saber como escalonar. Você não vai sair do zero pro hospital. Você Não falou vai uma- chegar. você- Uma coisa que eu queria falar, que você estava falando de disseminar conhecimento, né? De não ter medo disso. Quando eu trabalhava no corporativo, eu tinha uma chefe que ela falava muito disso, que você só cresce quando você tem pessoas tão boas quanto você. Porque não tem como, por exemplo, vou te promover, mas quem vai ficar no teu lugar? Sim. Se não tem ninguém pra ficar no teu lugar, você não vai sair daí nunca, porque eu preciso de você nesse lugar. Exato. Perfeito. Então, quantos profissionais têm receio de ter pessoas melhores trabalhando junto, com medo de perder sua posição e deixam de crescer por conta do medo de disseminar conteúdo, de disseminar... E você falou Conhecimento. uma coisa brilhante, né? Que faz analogia que... É por isso que o homem inventou a escada. Você não precisa chegar no topo direto, e sim por etapas. Sim. Por etapas, não tem jeito. Então, quantas pessoas que às vezes o cara chuta longe demais e ele não tem a clareza do próximo passo, cara. Sim. Fatiar o teu, Se perde, entre né? aspas, Se perde no uma meta caminho. impossível em pequenas partes possíveis, dá até mais clareza, né? Porque quando o sonho tá muito distante, você não tem nem animação pra dar um passo. Você fala, tá longe demais, acho. Tá né? longe Você demais, é vai muito se boicotando. difícil, né? Mas Se eu boicota. falo que as coisas só dão certas quando você tem o propósito. É verdade. Não quando você pensa... Vou dar um exemplo. Hoje na clínica eu ganho 1 milhão por mês e tendo hospital eu vou ganhar 100 milhões por mês. Não. Aí é que tá o ponto errado. Se a pessoa pensa em crescer, em empreender, em abrir um negócio, pensando em quanto ela vai lucrar mais, a chance de dar errado é muito grande. Uhum. Quando a gente pensa, não, por que eu quero ter um hospital? Porque o meu propósito de vida, de ajudar pessoas, de poder disseminar esse conhecimento, trazer mais médicos que aprendam com o nosso propósito e possam levar isso para mais gestantes, porque eu e a Érica, nós somos 2. Pô, se a gente treina 100, nós somos 102. Uhum. Se esses 100 treinam mais 1000, a coisa vai crescendo. E a ideia é justamente essa. Se eu quero mudar a forma de nascer, se eu quero ensinar esses médicos como fazer de uma forma diferente esse nascimento, como que eu vou conseguir atingir isso? Obviamente que num hospital, a chance de eu fazer isso é muito maior do que numa clínica. Que é muito maior na clínica do que numa salinha, e assim por diante. Então, você não pode perder o propósito. Se você vai fazer qualquer negócio pensando só no faturamento, esquece. Tanto que a gente ficou num consultório durante mais de 10 anos dando déficit, porque a gente não estava preocupado com o dinheiro. É porque A gente estava preocupado com o propósito. o seu lastro ele fica maior, né? Porque, assim, eu percebi ao longo da minha carreira que um motivo claro, não é fundamental para você começar alguma coisa, mas ele é determinante para você não parar. Que é na hora do vamos ver, quando você não tem nada para se apoiar, quando você olha lá, 5 anos, só tá... Mas você tem um lastro, parece, cara. Quando o teu motivo é muito forte, meio que o como, de que jeito, você fala assim, não, vamos mudar. Parece que a barrinha de força da perseverança fica alta, Sim. né, cara? Eu falo, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso chegar lá. Eu vou dar um Isso jeito. do propósito é muito interessante, né? Porque a gente tem distrações hoje em tudo quanto é canto. Hoje vocês têm um posicionamento muito forte na internet. Seria muito cômodo virar um médico de internet. No sentido de, não vou mais atender, não vou mais fazer parto. Eu vou viver da minha imagem no Instagram. Sim. Não, hoje, é genuíno? Hoje, Cada um graças tem a sua Deus, a genuinidade gente não em relação trabalha a isso. porque a gente precisa ir atender. A gente poderia tranquilamente Sim, não mas precisar mais aquilo, atender e é a colocar só clareza do pessoas. propósito. Mas é a mudança, quando a gente vai, igual, E aí, às vezes, você poderia- pega um caso desse, a paciente tentou engravidar 6 vezes, não conseguiu. Não, isso é pra gente, uma paciente minha que vem, sei lá, 5 anos sem ter relação porque tem dores horríveis na hora da relação sexual. Você conseguir transformar a vida dessa mulher, esse casal continuar bem, feliz e voltar e isso. falar, nossa, eu agradeço que você conseguiu fazer meu casamento continuar. Isso não tem Pensa, preço. entra uma pequena distração. Aí você pensa no valor. Aí você fala, gostei desse valor.
Aí dá 5 anos, você tá infeliz, ganhando rios de dinheiro e não sabe por quê. Você perdeu sua Aí essência. quando você olhou lá pra trás, foi um pequeno desvio de uma pequena distração que você pegou o caminho errado. Mas eu falo isso, hoje com a clínica, a clínica é grande, tem vários profissionais atendendo e tudo mais. Hoje eu e a Érica poderíamos tranquilamente parar de trabalhar se a gente quisesse. A Fica gente só já na atingiu a nossa liberdade financeira. Fica na gestão e Fica sai do na operacional. gestão E sai do e acabou. operacional. Só que a gente ama. E não adianta. É isso. Eu atendo de segunda a sexta 10 pacientes por dia, com duração de 1 hora cada consulta. A gente acorda de madrugada, vai para o hospital, vai para parto. Não porque a gente precisa. E você não sai porque a mais gente energizada? Ah, com certeza. Por mais que tenha o cansaço. Mas eu falo, tem gente que trabalha pra ganhar vida. E tem gente que ganha vida por trabalhar. Ganha vida trabalhando. Sim. Entende? Eu sinto isso no que a gente faz. Sabe uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que aprender com a classe médica, que eu acho incrível, assim? E principalmente, obviamente, a parte de obstetrícia, né? Que chama, né? Obstetrícia. Obstetrícia, pô, o nascimento, é uma coisa muito... E, obviamente, você pensa como, sabe, o trabalho. Cara, é uma parada tão importante. Você tá lidando com o filho, o nascimento do filho de um terceiro, porra. Sim. É uma parada que você tem aquele lance. Então, é o que eu falo pra todo mundo, né? Até no Vendas a gente ensina a galera, você não tem que comemorar a venda, você tem que comemorar a entrega. Sim. Você nunca comemora quando o cliente te paga. Você não pode comemorar ali, porque é como se você estivesse gritando, é campeão no primeiro tempo de intervalo. E se não acabou ali também. Ali começa. As pessoas Ali acham que quando a começa. pessoa faz uma venda, termina o seu trabalho, ele pagou. Não. Quando a pessoa assina o contrato, assina o processo, fala assim, vou começar a fazer com você, vou ser coopera por você. Obviamente, tem aquela satisfação, mas é aí que começa o seu trabalho. E, obviamente, o médico, isso é muito porque a própria conclusão do trabalho dele é muito, né? É o nascimento. Eu fico, cara, se todo mundo tivesse, entre aspas, o foco na entrega, quanto o médico tem nessa parte de, cara, porque ele sabe que é na hora que nasce que você fala, ó, tá aqui, tá tudo bem, acompanhou, como ia ser tudo diferente, né, cara? E eu falo assim, o parto não é um procedimento médico. É o nascimento de uma vida e a transformação de outras vidas. E da qual você vai fazer parte dessa história. O médico obstetra, ele passa a fazer parte da história daquela família. Então, é o momento mais sublime que existe, né? Eu fui para fazer ginecologia e obstetrícia porque eu me apaixonei pela obstetrícia. Não existe nada mais lindo no mundo do que você presenciar o nascimento de uma vida. E você presencia o nascimento de uma vida e o nascimento dos pais. Porque também não tem nada mais lindo do que você presenciar o semblante na cara de uma O mãe primeiro vendo olhar o de filho vocês. pela primeira vez. Nossa, é a coisa mais incrível. linda do mundo. Um pai ali que fica Agoniado. com o olho arregalado, tipo, Todo meu sem Deus, jeito, é que meu agora? filho, E é Já minha viu os pais filha. desmaiando já? Putz. Ah, Já? Eu tenho uma máxima que eu brinco, né? Como eu gosto de trollar, eu falo pros pais que vão entrar, eu falo assim, o negócio é o seguinte, você pode até desmaiar, mas eu vou tirar foto e vou postar no feed. Então não desmaie. Fica a sua escolha. joga duas pressões, né? Mas já teve, já? Não, comigo não. Você Comigo teve? já teve. Não, comigo não. Já teve. A gente dá uma banada lá, segura as pontas e volta. Hoje, por exemplo, pensando em vocês dois, assim, a gente gosta muito de distrair, né? Um, inclusive, lançou um livro chamado Seja... Não. Ó, não, eu sou corajoso, hein? Tá Eu ali também. Na cara do gol ali, cara. Você sabe que eu tenho um livro, eu escrevi um livro no trânsito. Eu Ah. comprei um gravador, aí tá, né? Que eu falo de você fazer do limão uma limonada. Todo dia, trânsito, horas e horas e horas. O que eu fiz? Comprei um gravador e fui gravando meu livro. Gravei o livro inteiro, depois dei pra uma pessoa degravar, escrever, e lancei o livro, que chama Mitos e Verdades da Gravidez, na gestação, Mitos e Verdades sobre o Olhar do Obstetra. O livro nasceu no trânsito de São Paulo, indo e voltando do consultório para casa. Que animal, cara. Dessa forma. É Por isso eu animal. falo, eu tenho que arrumar todo o tempo, tem que dar um jeito para poder produzir. Qual você acha que é um superpoder, o primeiro, Érica, um superpoder seu, que você fala, pô, modéstia à parte, se eu pudesse emprestar isso daqui meu, cara, pra tantas pessoas, enfim, hoje, alguém que tá assistindo a gente, fala assim, gente, sem falsa modéstia, dona Érica, sem falsa modéstia, o que você emprestaria seu que você fala, sem falsa modéstia, ó, se for pra emprestar alguém, uma habilidade pra alguém, seria isso, turma? O que seria? Hoje, trabalhando com tantas mulheres, a minha habilidade de levantar outra mulher. Tá. Então, eu sou muito... Tentaram muito, né, colocar uma mulher contra as outras, que as mulheres são inimigas. Pelo contrário, a gente consegue muito essa união. E eu, quando chega uma paciente pra mim, ela pode estar com o problema que ela for, ela vem, a gente vai tratar, remédio e tal. Mas eu quero que aquela mulher seja a melhor versão dela. E isso eu recebo todos os dias
a mudança desse olhar dessa mulher me agradecendo, como elas realmente mudaram, quando elas entendem a importância delas se cuidarem, né? Pra gente cuidar da nossa família, dos nossos filhos, pra gente dar o nosso melhor no trabalho, a gente tem que se cuidar. E eu pego muitas mulheres que fazem tudo por todo mundo, menos por elas. Então, o meu trabalho principalmente é isso. E eu vejo esse poder realmente, como a gente consegue, às vezes, uma palavra, um acolhimento para aquela mulher, como elas se transformam. Então, a cada dia eu vejo como eu tenho conseguido transformar a vida dessas mulheres. Então, isso é uma seria coisa... traduzindo, cara, a habilidade, se pudesse ser uma habilidade minha de empoderamento, cara. Empoderamento. Ter essa habilidade de conseguir empoderar por meio das ações, das atitudes. E você, Doc? E você, cara? Uma habilidade sua que você tem, Caio, sem falsa modéstia, cara. Minha, pum. Sem falsa modéstia. Uma habilidade sua. Você Determinação. É. Determinação. Eu sempre fui muito focado e muito determinado em tudo aquilo que eu me propus a fazer na vida. Tudo, sem exceção. Então, se eu me proponho, se a gente falar que, vamos escrever um livro, amanhã eu vou estar te ligando pra gente marcar a reunião pra começar a fazer e vai sair o livro. Eu sempre fui assim, pra tudo na vida. Então, quando eu falava pra ela, não, a gente vai ter um consultório, a gente vai fazer assim, vai fazer assado e vai crescer, e a gente vai criar um Instituto Mantelli, a gente vai atrás, a gente não deixa a coisa esmorecer. Eu sou muito determinado naquilo que eu me proponho a fazer. Não importa se demorar 10 anos. Não interessa. E o que eu falo de você pôr os sonhos na cabeça, contar uma história aqui, o Cláudio, que é o nosso anestesista, o Claudinho, meu colega de turma, a gente é formado junto. Uhum. E a gente, desde a faculdade, lá atrás, estamos falando de 25 anos atrás, praticamente, a gente falava que a gente tinha um projeto. Brincando, obviamente, entre amigos. A gente falava assim, nosso projeto, a gente vai ter que ter uma Ferrari antes dos 40 anos. Uhum. Né? E isso a gente tinha, o quê? 20 anos de idade? Mais ou menos isso. Entramos na faculdade com 18. E falava isso. E eu falei, tá bom. A gente vai ter que ter uma Ferrari antes dos 40 anos. Projeto Ferrari antes dos 40. Uhum. Né? Foco, moleque, né? Não sei o quê. Uhum. E quando eu comprei o carro, eu tinha 39 anos. Uau. Meses antes de completar 40. Ou seja, para algumas pessoas poderia ser palavras jogadas ao vento. E a questão não é o carro em si. Porque o carro ele é um carro como igual a qualquer outro. Ele vai te levar para um lugar, para o mesmo lugar, vai andar igual, vai dar problema, vai dar trabalho, vai ter manutenção, vai para o mecânico. É a mesma coisa. Mas o que eu digo é a determinação e o foco naquilo que você quer. Você pode até comprar o carro e vender depois de um mês, não tem problema. Mas pro teu cérebro, pro teu mindset, você cumpriu aquilo que você prometeu para você mesmo. E isso é que te dá ainda mais gás. Você fala assim, caraca, Pra fazer mais coisas. eu sou foda. Eu consigo aquilo que eu me propus a fazer. Animal. Vamos para a próxima meta. E é assim que vai. Parece que você começa a criar um histórico de credibilidade que você... Na hora que você lê seu próprio currículo, você fala, pô, eu consigo ir pra frente, né? Porque tem gente que é o contrário. Tem gente que olha pra trás e olha pra 5, 6 de existência. Sim. Tentou, entre aspas, a salinha, aí deu 6 meses, não desisti. Aí não quero mais. Eu tava lendo Aí um o cara livro. olha pra trás e ele desanima. É você se validar. Você fala assim, putz, eu consigo. Então, se Total. eu conseguir essa meta, que foi uma meta mais difícil, eu vou conseguir mais lá na frente. E esse efeito dá com grandes coisas, mas com pequenas coisas também. Quando Sim. você fala, vou me treinar esse mês, aí você fica 30 dias Isso é sem uma coisa falhar. muito interessante Você que fica eu tava lendo um animado. livro hoje que chama O Poder da Consciência, do Deepak Chopra. E ele fala que existe uma coisa que chama supervalorização. Que as pessoas, né, todo mundo tem problema, mas se você tira o problema em si e pega o cerne, o problema principal é a falta de consciência das pessoas de como lidar com o problema. Sim. E aí ele fala que um dos grandes problemas que as pessoas não têm consciência é a supervalorização. Então, por exemplo, eu tinha uma prova para fazer hoje, eu não fui bem na prova. Então, eu supervalorizei que eu sou incompetente em tudo, que eu não presto para fazer nada, só porque naquela prova eu não fui bem. E aí ela começa a entrar numa questão de demérito, e ela começa a achar que tudo na vida... E aí, é impressionante. Sim. Aí você acredita nisso, você se torna aquilo que você acredita. Aí vira crença limitante, né? Exatamente. Mas eu acho que a determinação de você colocar energia naquilo que você se propõe é muito importante. Quando eu falei pra Érica, eu falei assim, agora eu vou emagrecer, eu vou fazer academia todo dia, mesmo odiando e mesmo tendo sido sedentário por 42 anos da minha vida, ela falava, duvido. Minha filha, não duvida de mim. Não Mas esse meu duvide duvido eu já de falava Você falou pro acreditando, teu pai, mas pai, era vou pra... fazer academia. Não, eu falei, pai, agora eu vou treinar todo dia. Vai, porra nenhuma, não faz nada, imagina. Mas aí quando eu me propus, eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos traçar qual que vai ser a meta. Então eu vou ter que fazer 2 treinos por dia, um de cardio, o outro de musculação, suplementar, fazer dieta, cortar a bebida, cortar não sei o quê, fazer tudo. Cara, o processo durou 4 meses. Sem tomar remédio, sem fazer nada, emagreci quase 20 quilos, ganhei 6 de massa muscular, com 0 medicamento. O que mudou? O que você sente que mudou na sua vida? Muda tudo, né? Muda tudo. As pessoas não O têm ódio muita pela noção, academia né? aumenta mais cada dia. Não, brincadeira, mas
eu mudei por saúde. O que eu falei pra Érica foi isso. Eu nunca me preocupei, eu sempre me aceitei muito bem com o meu corpo, sempre fui acima do peso, tinha minhas gordurinhas, meus pneuzinhos, nunca foi um problema isso pra mim. Nunca tive vergonha de tirar a camisa, na piscina, sempre fui muito bem resolvido em relação a isso. Mas eu não tenho mais 20 anos de idade, né? Tô com 43, tenho 2 filhas pra criar. E aí você começa a ver os seus exames alterando, as coisas não tão legais, fala, opa, peraí. E você, como médico, você deve ter uma olhada duplo clínica. Vamos mesmo. mudar, né? Trabalho demais, né? Então tem toda... Eu falei, não, vamos mudar um pouquinho então as coisas. Eu preciso mudar pela saúde. Claro que a estética é um benefício que vem de bônus. E é muito gostoso, óbvio. Mas você se sentir mais disposto, né? Com mais energia, com mais gás, tudo, isso é incrível. Eu falo, eu não gosto do processo, eu não gosto de estar na academia e fazer. Mas o pós é muito bom. E o que eu digo é assim, nem tudo na vida que você vai fazer, você tem que gostar. Você tem que ir fazer. E qual que foi a chavinha que eu mudei na minha cabeça quando eu fui fazer isso? Por isso que eu falo que é de determinação. Às vezes eu acordava de manhã, 6 horas da manhã, chovendo, frio, eu me cobria, eu falava assim, putz, cara, não vou pra academia hoje, não é possível. Aí eu pensava assim, e se fosse uma paciente me ligando em trabalho de parto? Eu não ia sair da cama e eu não ia pro hospital? Yeah. Eu falei, se eu vou cumprir os meus compromissos com as minhas pacientes, com outras pessoas, por que eu vou boicotar o compromisso que eu assumi comigo mesmo, sendo que eu sou a pessoa mais importante desse mundo pra mim? É verdade. Então, por que com os outros eu cumpro e comigo eu me boicoto? Nem a pau. Vou pular da cama e vou. E fui. E faço isso todas as vezes que eu tenho alguma vontade de, putz, hoje eu não tô afim de ir. Eu falo assim, não, peraí. Se fosse qualquer outro compromisso, eu ia cumprir. Então eu vou. Então eu vou cumprir primeiro o compromisso comigo. Isso é uma coisa muito fascinante. Por que as pessoas se boicotam com mais facilidade, né? Parece que quando é por alguém... Você, eu acho que falou nisso, é sempre por alguém e tal. Mas tem muito isso, né? Sempre a necessidade dela fica para o último plano. E tá tudo bem. A gente tem uma tendência natural, né? Quando a gente faz um combinado com alguém, a gente vai. Mas se fosse um combinado com a gente deixa. Exatamente. Só que eu sempre. É uma coisa que eu trabalho muito nas minhas pacientes, é isso. É entender que um dia a conta chega. E a conta não só nos aspectos de saúde física, mas emocional também. É. Imagina como você fica de você só dar para os outros tudo e para você nada. Isso uma hora essa conta vai chegar. Então você vê às vezes muitos casamentos infelizes, pessoas que moram na mesma casa, mas não convivem. Pessoas que têm um casamento, mas que ali já deixou, né, a parceria há muito tempo. Pessoas que não se enxergam. Então, esse fato de você ter esse autocuidado, você firmar esse compromisso com você diário, vai muito disso. De você também continuar indo atrás dos seus sonhos, de você lutar por aquilo que você quer, de você realmente Ter um olhar ser pra feliz, você, né? né? Viver, parar de só sobreviver. Quantas pessoas só sobrevivem, né? Só isso. Então, dá o seu melhor. Então, a gente vê essas mudanças. Você sabe que muita gente acompanha a gente e gosta de falar de relacionamento, né? E eu recebo muita mulher pedindo ajuda porque o relacionamento tá acabando e ela não se ama mais. Aí eu pergunto muito, né? E é impressionante que existe sempre a mesma coisa. Se dedica 100% pra casa. Uhum. Aí eu falo assim pra ela, amor, teu marido, ele não dorme na pia da cozinha. O teu marido, ele não transa com a pia da cozinha. Eu sei que você quer deixar a pia da cozinha maravilhosa, mas o teu marido não quer chegar em casa e ver a pia da cozinha um brinco. Ele quer olhar pra você e ele quer ver uma mulher feliz, quer ver uma mulher bem cuidada, ele quer ver uma mulher com saúde. Então, deixa a pia um tiquinho menos brilhando e vai brilhar você. Aí ela, puta, é verdade, né? E isso acontece não só com uma mulher, mas acontece com muitas pessoas que estão sempre muito pra outras coisas que às vezes nem é tão valioso assim do que quanto você se cuidar e você ter esse autocuidado de... E é por isso que eu De trabalho muito saúde. essa frase, até na minha mesa de examinar paciente na frente, tá escrito enorme, mulher que se ama, se cuida. E eu tento levar isso pra elas muito da maneira assim, esse se cuidar não é do lado de fora, né? Porque é muito fácil você passar uma maquiagem, pôr um filtro, Exato. tá com uma roupa bonita. Esse se cuidar é de dentro pra fora, né? Então, o que você faz realmente? Eu pergunto muito pra isso. Eu pergunto, qual que é o seu hobby? O que você faz por você? Eu pego um monte de mulher que não tem meia hora do dia pra ela. Ela fala, não sei. Eu não sei o que eu faço. Não, eu não faço nada. E aí você coloca essa pulguinha, sabe? Pra fazer ela pensar. Provocação, né? Provocar. E aí ela só. Eu faço um combinado. Falei, então tá bom. Você vai ter que tomar isso, fazer esse exame e tal. E na próxima consulta eu quero que você vai me falar o que você começou a fazer por você. E é tão legal ver as transformações que ocorrem. E aí um monte daqueles sintomas que elas veem na primeira consulta que estavam sentindo. Ah, não tô dormindo, dor de cabeça. Um monte de coisa já desaparece. Não é milagre. É simplesmente E o é fato isso delas mudarem o foco. E é isso que você falou que tá estampado na minha sala. Eu queria levar o nosso papo final aqui, justamente isso. Tem algum
um mantra que você leva com você, assim, alguma coisa que você colocou, alguma frase. Que você Expecto patronum. Tem alguma coisa que você leva assim? A Domênica é mais... Tirando você, Domênica é o segundo a Harry pra quem Potter não conhece, maníaca que turma, eu conheço na minha vida. No consultório dele tem tudo que é coisa do Harry Potter que você Potterhead. pode imaginar, Domênica, cara. você tem que pedir aumento pra ir lá ser atendida. E ela não vai querer ser atendida, ela só vai querer ficar admirando a prateleira assim, ó. Mas eu falo, poxa, lá é o lugar que eu passo a maior parte do tempo da minha vida. Tem que ser um lugar que eu me sinta bem, que tenha a minha energia, as coisas que eu gosto. E eu sou apaixonado por Harry Potter, eu sou Potterhead, então minha sala, eu falo, é um consultório de pediatria, não é de ginecologia. Não, é brinquedo por tudo quanto é impressionante. lado. Mas você tem alguma coisa que você leva com você, assim, alguma parada? Eu vi que você tem uma tatu aqui. Eu tenho. top, Eu mas tenho aqui o tem símbolo da alguma coisa? medicina. Tem uma coisa que você carrega com você que sempre uma parada, você sempre encora, assim, sabe? Você tem alguma coisa, alguma frase, assim, que você tá sempre? Tem ou não? Uma parada que você ancora, que você gosta? Que é como se fosse, tem sabe a tantas. bandeira ordem e progresso? Qual que seria o seu ordem e progresso, assim? A gente tem A Erika falou O uma coisa meu, incrível. o meu é a mulher que se ama se cuida. Eu faço isso e eu vivo isso, porque eu acho que isso é muito A importante bandeira do também. amor próprio, né? E não só da bandeira do amor próprio, quando a gente tá falando aqui de profissionais, né? Acreditar e viver aquilo que você também tá passando pros outros. Porque, entendeu? Se você não acreditar no teu trabalho e ter certeza do que você tá fazendo realmente é o melhor, como que você vai, entre aspas, realmente vender isso? Então, quando eu falo pra minha paciente, olha, você tem que se amar, se cuidar, é importante você fazer atividade física, se alimentar bem, ter um sono de qualidade, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho Ela que precisa olhar pra você e ver que vale a Exato, pena. e enxergar isso como uma inspiração. E isso a gente vai ajudando umas às outras. Eu acho que o mantra que a gente mais usa, que nós dois usamos também, que a gente fala, né, que se a gente vai mudar a humanidade, a gente tem que mudar a maneira de nascer. E é isso que inspira a gente diariamente a querer mudar, a ser melhor, a estudar, ir atrás de congressos, estudos, aprendizado, incentivar as pessoas, ensinar as pessoas, né, e crescer em relação a isso. Porque a nossa paixão sempre foi essa. A gente, desde quando começou, o intuito de tudo era mudar a maneira de nascer. E o parto da minha foi uma nova maneira de nascer. Né? Foi, mas não foi uma coisa diferente, não foi uma Foi. experiência diferente. Foi muito importante. Não ressignificou muito importante. muitas coisas. Esse é o propósito. Essa é a ideia. Não é porque, de repente, o que você esperava acontecer não aconteceu. E a obstetrícia pode ter disso, porque a obstetrícia é uma caixinha de surpresas, né? Eu tenho esse outro momento que eu sempre falo, que é a única regra da obstetrícia é que não existe regra nenhuma. E é verdade, tudo pode acontecer. Então, muitas vezes a mulher se frustra por não ter aquele parto ideal que ela sonhou, que ela idealizou, mas eu posso mudar a experiência diante daquilo que vai acontecer. Mudar a experiência de nascimento não só para a mãe, mas para o bebê que está nascendo também. Dessa criança poder, mesmo sendo numa cesariana, ter um contato imediato, pele a pele com a mãe, ficar o tempo todo com a mãe, aguardar o cordão umbilical ali para ser cortado, pelo menos ali uns 3 minutinhos. Sair devagarzinho da barriga. Um aporte de sangue, sair devagar da barriga, né? Evitar ali dar banho nas primeiras 24 horas de vida, num ambiente gostoso, interagindo, luz baixa, uma música tocando, o clima agradável. Você muda a maneira de nascer. A criança nasce, já vem pro peito da mãe, tem uma série de benefícios que ela tá tendo ali, físicos e emocionais. E você vê que é uma coisa engraçada que as pessoas falam assim, não, mas isso é só pra quem tem dinheiro. E aí você vê que isso não é uma questão de dinheiro. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada, não, porque trabalhando no hospital público a gente vê como tem profissionais maravilhosos que se preocupam também com esse lado. A gente levava radinho nosso pessoal para salas de parto É só procurar, no SUS. estão por aí, né? Existem. Tem gente boa em tudo que é lugar, não tem jeito. Fabi, quanto custa o bebê nascer e eu colocar ele direto no peito da mãe? 0. Quanto custa eu aguardar 3 minutos para cortar o cordão umbilical, que nesses 3 minutos eu tenho um aporte de 150 ml de sangue a mais para o bebê, rico em células-tronco, que previne anemia por deficiência de ferro até o 3º ano de vida, previne distúrbios respiratórios, equilibra a parte de pH sanguíneo. Não custa nada, é 0. O que custa eu colocar esse bebê para mamar na primeira hora de vida? Custa 0. Sendo que ele mamando nessa primeira hora de vida, eu tenho uma chance muito maior dessa criança não desmamar antes dos 6 meses. Quando ele mama na primeira hora de vida, o leite tende a descer mais rápido. Aí, quando o bebê mama na primeira hora de vida, você está produzindo a prolactina, só que a mesma glândula que produz a prolactina produz a ocitocina, que faz o útero contrair, diminui o sangramento do parto. É tudo fantástico. E custa 0 reais. Só boa vontade. Boa vontade e conhecimento, só isso, mais nada. É legal ver o brilho de dois apaixonados no que fazem. Tipo, Impressionante, desespero cara. de pegar assim, filho, presta atenção! Toda vez que eu vejo um apaixonado pelo que faz, eu falo, porra, que bagulho legal, você quer ser médico? É contagiante, a parada é Sim. contagiante, é muito Não, louco. quando perguntam, você queria que as suas filhas fizessem medicina? Óbvio, porque a gente tem um monte de colega Óbvio. médico que fala assim, nossa, eu espero que meus filhos não façam medicina. Eu fico muito triste com isso.
Porque eu falo, nossa, então o cara realmente ele não está realizado com aquilo. É. As nossas filhas, se elas quiserem, nossa, Não, eu sempre falo sonho assim, da nossa vida. A gente tem que respeitar. Então eu sempre falo assim, as nossas filhas, elas vão fazer o que elas quiserem da vida delas. Desde que... Depois que se formarem médicas. Gente, pra acompanhar esse casal maravilhoso, primeiro, o seu tá Domingos Mantelli, né? O seu Instagram, @Domingos Mantelli. @Domingos Mantelli e da Érica, @Érica Mantelli. Érica Mantelli. Então, não tem erro. É facinho achar os dois. Além de ter uma energia muito gostosa, além de ser pessoas ímpares, são profissionais de um extremo calibre. Não deixem de Muito acompanhar o conteúdo, trabalho. muito Conteúdo. bom. É verdade, vocês têm uma presença, tá todo dia, consistência. Sim. Ali não é aquela coisa, um postzinho de vez em quando. Não, é todo dia. Não, a gente faz essa programação. E a gente... também tem umas trollagens boas, Tem. entendeu? Mas isso que E é é legal, porque a divertido. gente mistura tudo. A parte médica, mas a gente mostra um pouco do nosso dia a dia. Academia, treinando, trollagem, a gente com as É o que meninas você viajando. falou. Cara, já é muito duro ser a gente mesmo. Ser um outro alguém é insustentável. Ah, não, dá. é insustentável. É insustentável. Então, ser a gente mesmo é a melhor estratégia Eu pra você acordo fazer. os cabelos tudo torto, me filmo mesmo assim, tô nem aí, cara. Eu certo. sou o que eu sou e tá tudo certo. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Se não quiser, não tem problema. Gente, ó, posso garantir que vai ser muito bacana. E lembrando que o nosso podcast sempre é segunda-feira, logo no começo da manhã, pra você começar bem energizado. E em todas as plataformas de streaming, nosso no YouTube sempre ao meio-dia, né? E fica acompanhando, porque a gente tá com uma agenda bem robusta também de papos ao vivo. Quando a gente entra ao vivo, sabe lá que horas que a gente entra também, mas sempre com convidados ao vivo. E é muito legal porque você pode interagir também e participar. Se bem que o nosso canal vem crescendo bastante, viu, amor? Sim, Nos muito últimos bom. tempos, o nosso canal cresceu bastante. Obrigado, sim, pela audiência. Muito, muito legal saber que o podcast tá arrebentando a boca do balão. Produção, esqueci de algum detalhe, não? Tudo maravilhoso? Tudo Só certinho? uma ótima semana pra todo mundo. Só uma ótima Ótima semana. semana. Que a gente arrebente, que a gente nasça todos os dias. Vamos É verdade. arrebentar. Vamos mudar o ser humano. Vamos mudar essa humanidade. Eu acredito nisso também, que todo dia é uma oportunidade de a gente nascer. E eu espero que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu, turma! Beijo. Beijo, beijo. Tchau! Valeu!